programa Questão de Direito chega ao número 100. Em junho de 2014, o programa Questão de Direito estreava com o tema Atos Iniciais. O professor Júlio César Sanches iniciou uma trajetória que chega na sua 100ª edição. Os temas foram pensados para que o corretor de imóveis conhecesse mais da área jurídica no ramo imobiliário. Honorários, contratos, uso capião, direito do trabalho, juizado criminal, novo Código de Processo Civil foram alguns dos temas que transformaram a TV Cresce em uma biblioteca jurídica digital para o corretor de imóveis. O professor Júlio César, ele enfoca bem todas as questões, é bastante elucidativo e, de modo geral, a gente aplica muito no dia a dia. Eu acho um programa excelente, esclarecedor e ele é nítido nas respostas. Ele é bem didático, explicativo, ele é direto, objetivo, tira as nossas dúvidas. É um programa muito bom que deve ser mantido e continuado, que nos traz atualizações, né? A cada edição, o advogado e professor Júlio César compartilha com o corretor de imóveis o seu conhecimento e experiência. O Questão de Direito tem como maior objetivo trazer conhecimento e informação. Com isso, o corretor de imóveis terá uma qualificação profissional que atenda melhor toda a sociedade. Bom dia! Ó, pessoal da direção, meus amigos já me deixaram até emocionar, quase que eu choro aqui, vocês são fogo, hein? Obrigado, parabéns a nós todos aí, vocês com capricho, né? Imagem mais bonita, cenário mais bonito. E agradeço a todo mundo que acompanha nosso programa, feito com muito amor e muito carinho. Fiquei até emocionado, olha só. Professor, e o tema hoje? Leilão. Professor, o tema da semana passada, o que era? Leilão também, mas semana passada eram os conceitos de leilão, que é leilão judicial, que é extrajudicial, que a gente não pode confundir. Cada um tem a sua finalidade. Professor, é importante o corretor de imóveis aprender o que é leilão? Claro. Tudo que envolve o mercado imobiliário, qualquer forma de alienação, qualquer forma de venda, negociação, tem que estar na ponta da língua do corretor, do bom corretor, do corretor de imóveis preparado. Leilão tem tudo a ver com o mercado imobiliário. Tem que saber sim, mesmo porque o corretor pode se especializar em corretagem de leilão, pode virar um leiloeiro também. Então nós temos aí um mercado para se trabalhar. Muita coisa combina, né? Direito, corretagem, direito imobiliário, um precisa do outro. Por isso a nossa categoria, os corretores, advogados, precisam ser unidos, né? Ninguém é mais que ninguém, mas todo mundo um precisa do outro. É uma verdadeira peça, é um coração que faltou uma pecinha, não funciona direito. Então é importante saber. Professor, o que é leilão judicial que você falou, professor, na semana passada, professor Júlio César? Fala para mim, eu falo. Leilão, tem o leilão judicial e tem o leilão extrajudicial. O leilão judicial, ele é, na verdade, proveniente de uma ação judicial. Pode ser trabalhista, uma execução trabalhista, ou seja, aquela reclamação trabalhista que o reclamante ingressou contra o reclamado, ou seja, o empresário, que pode ser pessoa física ou jurídica, e aí chegou na fase de execução. Pode ser um leilão que vem, a sua origem, da Justiça do Trabalho. Mas temos os leilões que são de origem de processo civil. E processo civil pode ser cobrança de condomínio. Então, muitas vezes, o sujeito não tem condições de pagar condomínio. O final disso tudo pode ser realmente um leilão judicial, porque não conseguiu pagar para sanar as dívidas, né? Então, pode ser realmente também um processo civil. Não só cobrança de condomínio, mas cobrança de qualquer coisa. Então, também pode ser civil. Então veja, leilão judicial, ele tem um vínculo, ele tem um lapso, ou seja, ele tem aí o seu nexo causal vinculado exatamente isso a um processo judicial, principalmente uma fase de execução. O professor explicou aqui que nós temos num processo duas fases. A primeira fase, conhecida como fase de conhecimento, é a fase que você vai ingressar com a ação, que tem as respostas do réu, ou seja, a defesa. Depois dessa fase, ela vai terminar, na verdade, com a sentença do juiz. O juiz sentencia, desembargador e ministro vão elaborar, vão proferir acórdãos, né? Então a gente está falando aí de juiz. Nessa fase que o juiz sentenciou, após o lapso temporal de 15 dias, se esse processo for cível, ou de 8 dias, se esse processo for trabalhista, e não ocorreu recurso, lá na Justiça do Trabalho, recurso ordinário, aqui na Justiça Civil, recurso de apelação, se não ocorreu recurso dentro do prazo que pode ter o recurso, né, que no caso de 8 na trabalhista, e o prazo de 15 dias aqui na civil. Se não ocorreu recurso, o que acontece? Transitou em julgado.
Professor, posso comemorar? Pode comemorar. Comemora, meu filho, porque você ganhou realmente. Não pode comemorar antes da hora. Eu ganhei o processo, já posso comemorar. Não, só pode comemorar a hora que ocorre o quê? O trânsito em julgado. O trânsito julgado é a efetividade da sentença. É aí que nasce a coisa julgada. Professor, o que significa isso? Significa que não cabe mais recurso. Então, ou seja, você ganhou, pode comemorar. Ah, professor, se eu ganhei, acabou, não tem mais ação nenhuma, né? Claro, tem o último suspiro, tratado aí num programa, que é a ação rescisória, que é o último suspiro da justiça. Mas a ação rescisória, ela é taxativa, então eu tenho que ter um daqueles incisos ali, né? Eu preciso ter um fundamento vinculado ao próprio artigo, não posso ingressar com uma ação rescisória para rescindir a sentença ou fazer a nulidade, né, na verdade, negativa da sentença que a gente fala, desconstituir de forma negativa a sentença sem um fundamento realmente da ação rescisória, porque ela é taxativa. Sem falar que a ação rescisória é uma ação muito onerosa, porque além das custas normais que você tem no processo, porque, professor, processo é gratuito. Não é não, você paga para utilizar o poder judiciário, a tutela jurisdicional, você paga para isso. Paga barato, professor? Não. Vai depender de cada estado. Em São Paulo, no estado de São Paulo, você paga 1% do valor da ação, a chamada taxa judiciária. Vai pagar a citação também, vai pagar dependendo da procuração, então dependendo de estado, tem estado que não, tem estado que sim, é uma discussão muito grande, mas você tem custas para isso. Só não terá custas se for o quê? Beneficiado pela justiça gratuita. Mas lembra você que a justiça gratuita no novo CPC, ela pode ser pedida a qualquer momento, no primeiro grau de jurisdição, no segundo, no terceiro, e essa justiça gratuita pode ser deferida ou não. Quem vai analisar isso é o juiz, né? Ele que vai analisar essa situação em primeiro grau de jurisdição, segundo grau o desembargador, relator, né? Que vai analisar isso. Veja, então o processo, ele tem a parte mais importante em relação ao processo. Eu vou cobrar os meus direitos. Como assim, professor? Você vai cobrar os seus direitos quando realmente você ganhou. Se você ganhou, você vai cobrar os seus direitos. Isso chama cumprimento de sentença. Cumprimento de sentença. Quando eu falo de cumprimento de sentença, eu vou cobrar aquilo que eu ganhei. E a peça a ser feita após a decisão e após o trânsito julgado é chamado de cumprimento de sentença. Professor, todo processo tem dois tempos, o primeiro tempo e o segundo tempo. Primeiro tempo, conhecimento, segundo tempo, execução, ou também chamado de momento de conhecimento e momento de execução. Não, nem todo processo tem dois tempos. Tem processo que, como uma partida de futebol, só tem o segundo tempo. Professor, só o segundo tempo? Só. E para um jogo de futebol ter só o segundo tempo, você imagina que baita documento deve ser. Esse baita documento que permite você só cobrar e não precisa da primeira fase, que é a fase de conhecimento, é chamado de título executivo extrajudicial. Título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial pode ser um cheque, uma nota promissória, uma duplicata, pode ser ainda uma escritura pública, pode ser também um documento, um instrumento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Esse documento que é tão importante que me permite começar na segunda fase do processo, me permite já ingressar com uma ação de execução direta. Eu não preciso fazer o quê? O cumprimento de sentença, porque na verdade não teve sentença. Eu vou cobrar, na verdade, com base no documento, não com base na sentença. Quando eu cobro, quando eu chego na segunda fase, porque teve a primeira fase, eu vou cobrar aquilo que eu ganhei através de sentença, cumprimento de sentença. Quando eu utilizo título executivo extrajudicial, não tem cumprimento de sentença, tem sim uma ação de execução, que o objetivo e o fundamento dessa ação é esse título, cheque, duplicata, nota promissória, um contrato particular. Depois tem gente que fala, o contrato particular não vale nada. Olha como vale. O contrato particular, muito bem feito, bem elaborado, assinado por duas testemunhas e assinado pelo devedor, ele é um título executivo extrajudicial, ou seja, cabe execução, não precisa nem da fase de conhecimento. Então veja, quando eu falo de um leilão judicial, ou eu vou ter uma ação de execução, ou eu vou ter um cumprimento de sentença. Pode ser trabalhista, pode ser cível, e cuidado com o cível, pode ser da Justiça Federal, segundo a Constituição Federal, o artigo 103 da Constituição Federal, lá regulamenta tudo que é de competência da Justiça Federal, ou pode ser da Justiça Comum Estadual. Também pode ser da Justiça Comum Estadual. Então veja, quando chega na fase de leilão, que nós conversamos aqui, pode ser chamado de leilão ou asta pública, esse leilão judicial é sinal que teve um processo, e já está na fase de cobrança, ou já começou na fase de cobrança. Por isso eu vou usar esse procedimento, que é o leilão, que é uma forma de adjudicar, fazer o quê? Pegar o bem, fazer o pagamento. Se sobrar alguma coisa, devolvo para o devedor. Se não sobrar, ele ainda fica devendo. Professor, é verdade que um leilão judicial, eu posso perder o meu imóvel ou bem móvel, um carro, e mesmo assim ficar devendo? Pode, porque na verdade o valor que vai ser vendido lá no leilão
Se ele não suprir o valor da dívida, ou seja, você vai continuar devendo. Então é uma ilusão falar, e muita gente fala, olha o leilão, meu imóvel está indo para o leilão, mas eu vou me livrar da dívida. Não é verdade, depende do valor do imóvel, né? Da venda do imóvel em leilão, do móvel ou do bem móvel, né? Carro, violão, qualquer coisa, né? Então, veja, o leilão pode ser para bens imóveis, que é objeto da nossa aula, ou para bens móveis. Isso é igual ao uso capião, cabe para os dois, bens móveis e imóveis. Fique atento em relação a isso. Quando eu falo de leilão, nós sabemos então que tem um leilão judicial, que é vinculado, tem um nexo de causalidade de um processo, ou ainda estou falando de um leilão extrajudicial. O leilão extrajudicial é um leilão que as partes procuram esse leilão vai colocar lá no site, pode ser no site, pode ser presencial, e vai colocar o imóvel no site. E também é um leilão, mas é um leilão que a parte procurou. Não só a parte, ou se também é um financiamento bancário, esse financiamento bancário, o imóvel foi dado em garantia, ou ainda o imóvel é de um banco, né? Dependendo de alguns tipos de financiamentos que nós temos, esse imóvel ele é do banco. O proprietário que mora, que tem a posse, só vai se tornar proprietário após o pagamento. Esse tipo de financiamento, o imóvel é do banco. Então, se acontecer a falta de pagamento, o banco, essa instituição financeira, pode levar a leilão. Esse leilão não é judicial porque não tem processo, é um leilão extrajudicial. Então, veja, o extrajudicial pode ser utilizado pela vontade das partes, pode ser utilizado dependendo do contrato, em algumas espécies de financiamento, onde você financiou, mas quem é o dono do imóvel é a instituição financeira, então a instituição tem direito de levar a leilão. Professor, ótimo, já entendi. Tem leilão presencial, tem leilão que não é presencial, que é eletrônico, virou moda, verdade. Tem leilão judicial, tem leilão extrajudicial, já sei a diferença. Leilão judicial, ou seja, leilão judicial tem o quê? Tem processo, tem execução, tem ação de execução. E o extrajudicial, por vontade própria, ou o contrato permite eu fazer isso? Eu sou instituição financeira, você financiou comigo, mas eu sou dono. Você só é dono na hora que você quitar, então eu posso levar para leilão extrajudicial. Então veja, você já entendeu tudo. Sabe que leilão tem que dar lance, seja um leilão eletrônico ou não eletrônico, né? Se não for eletrônico é presencial, você levanta a mãozinha, ó. Levantou a mãozinha, você está dando um lance. Cuidado, professor, vou no leilão só para brincar e realmente dar a entender que eu vou comprar alguma coisa, vou comprar. Cuidado, a partir do momento que você deu o lance, você sofrerá aí a responsabilidade disso. Então você tem que ir para o leilão preparado. Normalmente, hoje o CPC permite o parcelamento em leilão, olha que bacana. Mas cuidado, você tem que dar o valor de entrada ali no leilão. Então você tem que levar cerca de 30% para realmente dar o sinal. Cuidado, deu o lance, tem que pagar o leiloeiro também. Então ele também tem direito à participação, é os honorários do leiloeiro. Então cuidado, não é brincadeira leilão. Sem falar de leilão, que o professor conversou com você no primeiro programa, cuidado. Professor, sou investidor de leilão, ou não sou investidor, mas eu quero comprar minha casa leilão, que eu acho que sai mais barata, minha casa, meu carro. Tem que estar bem preparado, tem que entender o que é leilão, tem que assistir a aula do professor Júlio, tem que pesquisar na internet. Cuidado, a internet tem muita besteira, mas tem que pesquisar, tem que saber, não pode aparecer no leilão e falar, agora vou comprar no leilão. Não é assim. Precisa ter um bom corretor de imóveis, que realmente possa te ajudar a respeito das informações do imóvel. O corretor de imóveis é o único, é o mais preparado. Porque ele conhece as certidões, tem que conhecer, conhece. Então ele conhece a certidão, conhece o valor de mercado. Então ele vai te orientar se é um bom negócio ou não. Além de um bom corretor, quem compra em leilão, seja investidor ou não, precisa ter um bom advogado. Não é o advogado que faz tudo, mas o advogado especializado em direito imobiliário. Porque o advogado especializado em direito imobiliário, ele entende de leilão, dos riscos dos negócios, ele entende se realmente é livre, desembaraçado e tem que ser a compra no leilão. Ele precisa verificar e te orientar, o advogado e o corretor, te orientar também, você corretor que nos assiste, precisa orientar o cliente para verificar se esse imóvel está vazio. Porque livre e desembaraçado é uma coisa. Nós temos a obrigação próprio terreno. Professor, o que é essa obrigação próprio terreno? Em relação a imóveis, a obrigação fica presa no imóvel. Se você comprar um imóvel e já tem dívida de IPTU, vai sobrar para você. Olha, professor, mas cabe ação de reingresso. Cabe, mas é uma outra ação, um outro trabalho. Vai saber se você vai achar o vendedor. Então tem que tomar cuidado. É, em primeiro lugar, livre e desembaraçado. Mas a questão do imóvel estar vazio ou não, isso é importante demais. Por quê? Porque se você compra um imóvel, ele não está vazio, vai sobrar para você. E você vai ter que ingressar com uma ação para tirar quem? Quem tem a posse desse imóvel. E cuidado. No direito, nós temos várias ações. Nós temos a reintegração de posse, que é uma ação possessória. Só pode ingressar com a ação de reintegração de posse quem tem a posse. Se você comprou no leilão, você nunca teve a posse.
como que você vai ingressar com uma ação de reintegração de posse? Cuidado. Então, no primeiro momento, não vejo a ação mais adequada. Temos uma ação que aí sim é a ação, nesse caso, mais utilizada, emissão da posse. Emissão da posse é a ação, a primeira vez que eu vou entrar no imóvel, então ação de emissão da posse. Tem uma outra ação ainda que é chamada reivindicatória. Essa ação é com base no domínio. O que é domínio, professor? Domínio é o registro do imóvel. Então, se você tem um imóvel no seu nome, você pode usufruir dessa ação. Professor, tem muita gente que ingressa com a ação errada? Sim. E muito juiz fecha os olhos para isso? Fecha. Porque ele vai aplicar, talvez, o princípio da fungibilidade. Ou seja, ele está vendo que o contrato está errado. Tem muito contrato mal feito, né? Nós estudamos contrato aqui. Cada contrato tem a sua forma. Não dá para falar que contrato de compra e venda é igual cessão de direitos hereditários. Não é. Compra e venda, pagou, levou, tradição. Cessão de direitos hereditários tem herdeiro no meio. Cessão de posse é só posse, não é domínio. Compromisso tem dívida. Promessa tem dívida e tem mais obrigação de fazer. Não vem falar que contrato é tudo igual. Não é. No direito imobiliário, mais ainda. O contrato, o título precisa combinar com o objeto. E a mesma coisa ocorre nas ações. Distribui a ação errada. Por que distribui a ação errada? Porque muitas vezes só lembra da reintegração de posse. E aí o juiz fecha os olhos e fala, não, vai assim mesmo, meu filho. Meu Deus do céu, já ingressou com a ação errada, um monte de gente faz, deixa quieto, vai embora. Mas tem as ações no momento adequado e oportuno. Então cuidado com isso. Professor, chegou um cliente meu, eu sou corretor, e está desesperado. O imóvel dele com crise, infelizmente não pagou as prestações para a instituição financeira e o imóvel vai para leilão. Tem jeito, professor? Não tem, né? Calma, calma. Tudo tem jeito, é claro. Precisa analisar a situação, o estado, realmente a situação de forma concreta, mas nós temos um princípio constitucional, que é o princípio do duplo grau de jurisdição e contraditório e ampla defesa, né? Professor, o que significa isso? Cabe recurso, cabe ações. E aí existem teses para isso. Então você pode usufruir disso. Tem ações sim, e você pode salvar realmente o imóvel realmente de uma execução em asta pública em leilão. Aí a pergunta, né? E agora, marcou o leilão, a praça, acabou, mais nada para fazer? É a pergunta. Vem a Constituição Federal, a Constituição Cidadã de 88, garante ao acusado o direito ao contraditório ampla defesa. Aqui não é acusado, né? Aqui, na verdade, é o devedor. Então nós temos aqui, está aparecendo para você, com muito carinho, os vícios da execução. Pode voltar, professor, olha só. Professor, como assim? Processo é um conjunto de atos pré-determinados. O processo eu não posso fazer o que eu quero. Então é um conjunto de atos pré-determinados. É um caminho que eu tenho que seguir e não tenho escolha. Se eu subir e entrar pela janela e não pela escada, está errado. Então se tem algum vício nessa execução, no cumprimento de sentença em relação ao valor, pronto, já é uma tese de defesa. E eu consigo usufruir dessa tese de defesa porque a execução está errada, está incorreta. Não só a ação de execução, mas como o cumprimento de sentença. Então é uma tese que você pode utilizar dentro dessas ações. Professor, o que mais? Tem a falta de citação. O réu só se torna réu com a citação. Nós temos no direito 3 citações. Citação por oficial de justiça, diligência de oficial de justiça. A segunda opção é a citação via postal e via correio, é a mais comum. E temos a citação fictícia, que é a citação por edital. A regra é, o réu tem que ser citado. E citado, intimado é outra coisa. Intimado são os atos processuais. Citado é a primeira vez que leva o conhecimento do processo ao sujeito. Quando eu falo de citação, é para que o réu apresente o quê? As respostas do réu. O réu pode apresentar a resposta, que é a contestação, que é a defesa. O réu pode apresentar a resposta também, que é o reconhecimento jurídico do pedido. Como assim, professor? Reconhecer juridicamente o pedido é defender o cliente? Claro que é. Se você percebe que não tem defesa, o seu cliente está incorreto, você vai pedir o reconhecimento jurídico do pedido. Vai evitar que esse cliente, esse réu, seja condenado à litigância de má-fé, a sucumbência, a danos morais. Então, muitas vezes é melhor você falar, sou errado, sou culpado, e não ter uma situação realmente pior, né? Uma condenação realmente bem mais pesada do que você realmente inventar uma defesa protelatória. Então, cuidado com isso. Reconhecimento jurídico seria uma resposta do réu, é uma resposta do réu. Nós temos a terceira opção, que é o desmembramento do polo ativo da ação. Ou seja, levanta a mão e fala, não dá para me defender, olha quantos autores, eu só consigo me defender um de cada vez, é mais uma opção. Nós temos ainda, em relação à resposta do réu, a reconvenção, que é o contra-ataque, reconvenção, hoje dentro da contestação. Então veja, olha quantas respostas nós temos, e temos a revelia. Professor, uma revelia não vai sofrer os efeitos da revelia porque ele não falou nada? Vai sofrer, mas às vezes é uma opção dele. Ele foi citado, por isso ocorreu a revelia. Então, para que o réu possa usufruir das respostas do réu, ele tem que ser citado. Então, muito leilão
muito processo que o final disso é asta público, leilão, existe uma falha muito grave, que é a inexistência de citação. Então, cuidado. A citação tem horário. Né? Como assim, professor? A citação deve ocorrer de segunda a sábado, eu não posso fazer citação de domingo, então o sujeito foi citado no domingo, pronto, já não tem validade. Já é uma boa tese de defesa, então fique atento em relação a isso, e acontece. Além das respostas do réu, eu posso usufruir das tutelas de urgência. Nós estudamos aqui no Questão de Direito que nós temos aí as tutelas provisórias. Professor, o que é tutela provisória? Tudo que é urgente, eu vou usufruir da tutela provisória. A tutela provisória, eu tenho a tutela de urgência, que aí é a medida cautelar de um lado e a antecipação de tutela do outro. Se é urgente, eu não posso ficar olhando. Mas, professor, se é urgente, eu vou colocar no processo urgentes e vou pintar de amarelo. Não pode fazer isso, você tem que fazer uma medida judicial de urgência. É a chamada tutela de urgência. Talvez uma medida cautelar para anulação do leilão ou a suspensão do leilão seria realmente a melhor solução. Olha como começa você já ter um campo para trabalhar. Professor, acabou, né? Não. E aí, você pode pensar também, se esse sujeito que tem a posse, se ele é um interessado, se ele não é o credor e nem o devedor, o autor da ação ou o réu, ele é um terceiro naquele imóvel. E numa briga judicial, se o imóvel foi para leilão, mas o nome dele não aparece de quem tem a posse, só aparece de quem tem o domínio, ele pode se defender em relação a esse processo. Embargos de terceiros, não é embargos de declaração não, embargos de terceiros. O que é isso, professor? Eu tô aqui na posse desse imóvel aqui, ó. Tô aqui. Chega um oficial de justiça e fala, ó, seu imóvel vai para leilão. Eu tô aqui na posse, não tenho nada a ver com isso. E vai ver, é um terceiro que está sendo cobrado. Se eu não apareço na relação processual, é uma boa ação. É uma boa ação porque eu realmente vou aparecer no processo e vou me defender em relação ao acontecimento, ao ocorrido, ao caso concreto. Também é uma boa defesa. Tem algumas ações que a gente utiliza também, que é o mandado de segurança. Não é mandato, hein? Mandato é representação. Em alguns casos, quando ocorre o abuso de poder, de direito líquido e certo, abuso de poder, de direito líquido e certo, nós temos não só o habeas corpus, na verdade, direito de liberdade. Aqui, quando envolve leilão, é mandado de segurança. Mandado de segurança, porque envolve direito líquido e certo. Mas em algumas situações que deve ser analisado, tudo que o professor está falando tem que ser analisado caso prático, hein? Que é só uma ideia das defesas. Mandado de segurança, porque envolve direito líquido e certo e abuso de poder. Então, uma outra ação. Professor, o que mais que eu posso fazer? Pode ser, você pode ainda trabalhar, ainda se estiver na fase de execução, com meios, né? Impugnação, ou seja, impugnação do cumprimento de sentença, o valor está incorreto. Você pode trabalhar ainda com uma ação rescisória para rescindir ou desconstituir de forma negativa a sentença, mas cuidado, porque é taxativo. Então você tem meios para isso. Essas ações, essas defesas, podem gerar realmente uma situação direta ou indireta. Como assim, professor? Muitas vezes o cliente, quando está desesperado, ele quer do advogado, né, em parceria com o corretor, ele quer salvar o imóvel dele. E ele acha que é a ação, a decisão do juiz que vai salvar. Se salvar, se o juiz der a decisão procedente, mesmo que provisória, de tutela de urgência, vai tirar dali do leilão, né? Vai suspender o leilão. Mas muitas vezes isso não ocorre. O que acontece é uma defesa indireta. Como assim, professor? Defesa indireta. O leilão, principalmente o extrajudicial, ao saber que existe um processo em andamento, muitas vezes ele tira, dependendo do caso, ele tira o imóvel daquele procedimento de asta pública de leilão. Então, a própria ação diretamente não ocasionou, não ajudou, mas indiretamente ajudou. Por quê, professor? Porque o leilão tirou, ou quem deu o lance desistiu. Também desistiu. Então, suspendeu a coisa. Então, essas ações, essas defesas de leilões, elas podem ser causadas aí em relação diretamente ou indiretamente, vai depender de cada caso. Outro fato importante é também o depósito em juízo, consignação. Eu posso fazer o depósito em juízo e peço a suspensão. Isso também é uma tese boa. Por quê? Porque eu depositei em juízo o valor da dívida. Então, e eu peço a suspensão. Então, também uma tese boa de se utilizar, de se trabalhar. Lembra você que qualquer ação, seja uma medida cautelar, seja uma tutela provisória, seja um mandado de segurança ou qualquer outra ação, tudo é baseado em prova. As teses, as boas teses, é a falta de citação, erro na execução, erro na cobrança, erro de procedimento, erro no edital, nesse caso judicial. E essas ações eu vou usufruir nos leilões judiciais e extrajudiciais, mas tudo com base de prova. Como assim, professor? Base de prova, o professor está falando em provas orais e documentais. Lembra você que nós estudamos provas aqui? Professor, tem muitas provas no direito brasileiro. Não, são duas, é assim que você vai guardar para a vida, para explicar para o cliente. Provas orais, testemunhal,
testemunhas e depoimento pessoal das partes. Provas orais, eu estou falando falado, tudo que é falado pela boca. Se é falado pela boca, testemunha fala, tem que falar. E depoimento das partes, autor e réu, falado, prova oral. E temos a prova documental, que é utilizado nessas ações também. Prova documental, tem a documental em sentido estrito, papel, mesa, cadeira, tudo é documental em sentido estrito. Tem ainda pericial, que é uma prova documental. Tem outra prova, que é a inspeção judicial do juiz. O juiz levanta e vai lá olhar, vai verificar a situação, inspeção judicial, ou manda o oficial de justiça fazer isso. E tem a quarta opção de prova documental, dentro das quatro opções que nós temos, 4 opções, que é a grande novidade do CPC, que é a ata notorial. Também é prova. Então, toda ação, qualquer ação que eu for fazer, qualquer defesa que eu for fazer, tem que ser feita com base de prova, oral ou documental. Então, tem que fazer com base de prova nesse sentido. São as provas que eu posso utilizar. Bom, professor, qual que é a grande novidade do CPC em relação ao leilão? A grande novidade, se existe um litígio, um processo, seja um leilão judicial ou extrajudicial, que nós temos agora a audiência de conciliação. Se o autor pedir, o réu não falar nada, vai ter audiência de conciliação e mediação. Isso é muito bom, porque dá para fazer um acordo. Então também é mais uma possibilidade. Então dá para fazer um acordo. Então olha que interessante. Muita coisa, muito assunto bom, hein? Professor, qual ação que eu devo utilizar, hein? Ferramentas são várias, e aí você vai ter que analisar o caso concreto. Não tem como falar isso sem saber o caso concreto. Então, uma coisa é fato, o brasileiro tem mania disso, né? Mas nossa, eu também, todo mundo. Todo mundo quer fazer de tudo, e não pode. Na verdade, cada um no seu quadrado. O professor não entende nada de câmera, a direção do Cresce aqui entende tudo, fantástico, o pessoal aqui é terrível. Imagem, câmera, o pessoal é fera aqui. Agora vai eu palpitar, não sei, nem que é zoom direito. Cada um no seu quadrado. Então, outro dia ligou um cliente para mim e falou assim, olha, eu não deveria ter entrado com uma ação de adjudicação. Por que entrou com o uso capião? O uso capião é originário. O cartório não vai questionar nunca o registro desse imóvel. Para que eu vou fazer uma ação de adjudicação compulsória, que é o registro obrigatório, para depois não dar registro? Ou seja, ganha ação, mas não tem efetividade. Então, cada um no seu quadrado. E o brasileiro, todo mundo, me incluo nisso, a gente é muito palpitador, né? Dá muito palpite. Cuidado com isso. Tem que procurar um profissional da área. O brasileiro precisa respeitar mais os profissionais. Tá doente? É o médico, é o farmacêutico que vai dar a opinião. É um problema jurídico? É o advogado. É transação imobiliária? É o corretor. Mas eu vou gastar com o corretor. Vai gastar, mas você não está gastando. É segurança para você. A gente precisa parar com essa mania de querer fazer de tudo. Cada um na sua profissão. Então falar, olha, eu acho que a mandado de segurança já impõe ao advogado, já fala para o corretor. Não, tem que ver com um bom profissional da área. E aí ele vai analisar, dependendo da circunstância, o tipo de ação que ele vai ingressar. Cuidado, hein? Leilão não é brincadeira. Leilão pode ser várias ações, pode ser um mandado de segurança, embargo terceiro, pode ser ainda um depósito em juízo. Tem várias estratégias diferentes. Cuidado, tem que ser analisado o caso concreto, ok? Não dá para afirmar. Vamos lá, ó, o Adolfo Júnior, Praia Grande, o pessoal da Praia Grande tudo ligado no programa, hein? Bom dia! Em uma venda direta da Caixa, está ocupado de acordo com o edital. Só posso entrar com uma ação quando eu tiver uma escritura registrada em meu nome. Nesse caso, é omissão de posse. Adolfo, vamos lá, sua pergunta pode ser de outros colegas e também vou ver se eu entendi a sua pergunta. Claro, um leilão judicial está muito vinculado ao edital. Mas fato é que a partir do momento que você compra em leilão, e já consegue transferir para o seu nome através da carta de arrematação. Então você já fez o trâmite via cartório de imóveis. Pronto, você tem um domínio. A partir do momento que você tem um domínio, se está no edital informando que está ocupado ou não informa nada, é omisso, você tem um direito, você já tem legitimidade para ingressar com uma ação. Muita gente ingressa com reintegração, mas a ação mais adequada é emissão na posse. A primeira vez que você vai ingressar na posse do imóvel, você quer a posse a primeira vez, emissão da posse. Então, a partir do momento que já ocorreu a arrematação, a carta de arrematação, se for judicial, claro, se for extrajudicial, outros trâmites, né? Pensando no judicial, a partir do momento que você já conseguiu transferir para o seu nome, consegue, com essa carta de adjudicação, essa é a carta que faz a transferência, isso no cartório de imóveis, né? Não é tabelião, você já consegue, já tem o quê? Legitimidade. Legitimidade para cobrar o que é seu, né? Querer a posse do que é seu. Você tem o domínio, vai ter a posse. Posse e domínio é a mesma coisa? Não. Domínio, registro. Posse
posse direta, tá? Então, um abraço para você. É o Vander, um abraço para você, Vander, aqui de São Paulo, hein? O imóvel foi para leilão em 2 datas e não foi arrematado por alguma ação do devedor. Em seguida, o credor concretizou a matrícula, colocando em seu nome. Pergunta: o antigo dono do imóvel, devedor, ainda tem algum direito ou chance de recuperar o imóvel? Essa questão de leilão é muito complicada a falar, precisa analisar documentos para não ter erro, né? Então, falando de forma genérica, o leilão, uma coisa é ter o leilão, outra coisa realmente é ter lance e ser arrematado. Então tem muito imóvel que vai para leilão, asta pública, judicial, em virtude de execução ou de cobrança, e vai, mas não consegue, o leilão não teve eficiência, não teve êxito no que queria. E aí esse imóvel continua na mesma situação, a verdade é essa. Continua em litígio, não resolveu o processo. Nessa situação precisa analisar o caso concreto. O credor, existe também o tal da adjudicação. Essa adjudicação, o credor, ou seja, o devedor, está no nome dele, transfere de forma obrigatória, por adjudicação, para o credor. Mas precisa analisar o tipo de contrato, o tipo de situação. Nós temos, em relação aos produtos bancários, muitos contratos diferentes hoje, né? Realmente o financiamento não é igual ao passado, hoje tem muito. Então tem que analisar que tipo de contrato. Mas além do leilão pode ocorrer a adjudicação, dependendo do caso, que é realmente a transferência do devedor para o credor. Então precisa ser analisado o caso prático aí. Então nessa situação, o que é importante você saber? Se não ocorreu êxito e você é o devedor, tem outros meios judiciais para você tentar recuperar o imóvel. Ou seja, a briga continua, tá? Então fica a dica para você, a briga continua. Se aconteceu isso, você já está com, vamos dizer assim, com sorte. Então a briga continua. Abraço para você. O Osmar Faria, um abraço pro pessoal de Águas de Santa Bárbara. O imóvel foi para leilão e antes da asta pública, que é o leilão. Tem um terceiro, comprar o imóvel antes da asta. Pode acontecer, o imóvel vai para leilão, mas não aconteceu o leilão ainda. Está em vias de ocorrer, na iminência de ocorrer. Professor, pode aparecer um comprador? Pode. Muita coisa pode acontecer, por isso o leilão é uma questão que a gente precisa analisar muito o caso concreto. Pode sim, né? Pode aparecer, pode ser feito um depósito de juízo até pelo devedor. Depósito em juízo fala, olha, excelência, realmente não há necessidade de ir para leilão porque eu consegui o dinheiro através de outros meios, né, de empréstimos e consegui. Tá aqui, ó, tá depositado em juízo. Ou apareceu um comprador e você, que é o devedor, fez a venda do imóvel. Então você vai pegar aquele dinheiro e faz o pagamento. Então dá para fazer isso, é uma tese também de defesa assim. Tá assim. Então, antes de ocorrer o leilão, pode ocorrer de você vender o imóvel, conseguir o dinheiro e pagar, né? Mas isso você tem que informar no processo, por isso tem que ter um bom advogado para te acompanhar nessa situação, porque senão você vende o imóvel, vai para leilão, vai para outra, aí aumenta a confusão, né? Então precisa tomar muito cuidado, tudo precisa ser avisado através de peça, precisa peticionar, ok? Precisa peticionar. Chegamos ao final do programa, até passou um pouquinho, porque o tema é bom, mas tem mais, hein? Julho é o mês do leilão, asta pública leilão. Aprendemos o que é leilão eletrônico, judicial, extrajudicial, aprendemos a defesa e agora no próximo programa, não vai perder, nós vamos falar mais do registro. E o último programa dessa série Leilões, agora a gente trabalhando com essas séries especiais dentro do mês, porque a gente tem mais tempo, mais qualidade para ficar didático, nós vamos falar ainda também dos riscos de comprar no leilão, os riscos e cuidados. Então avisa todo mundo. Tchau, fui!